Ramon, bom dia, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos. O prazer é todo meu, né? Sempre trazendo dicas de saúde natural. É sempre um prazer receber o Ramon aqui. Inclusive, já tem perguntas aqui pro Ramon. Opa! Calma, gente. Primeiro, o Ramon sempre fala de um tema aqui, é dica e orientação para todo mundo, mas ele também está disponível para responder você. O telefone está aí na tela, 99326228, 99326228 é o telefone para você fazer pergunta. Os telefones que estão aí são os telefones que você conversa direto com o Ramon, tem também a rede social, pode ficar à vontade também. Você sempre separa um tema, hoje não é diferente, né, Ramon? É verdade, viu, Flaviano? Então, e o tema de hoje é um tema até por solicitações, né, de algumas pessoas que nos seguem, alguns pacientes também. A gente vai falar dos 3 pilares da saúde emocional. E antes de falar dos 3 pilares propriamente dito, né, é importante a gente destacar que a saúde emocional, ela engloba vários aspectos, né? Engloba aí a questão da saúde do sono, engloba a questão da saúde mesmo, né, das pessoas que não querem ficar depressivas, angustiadas, das ansiedades, das crises de pânico, né? Engloba tudo isso. Então a saúde emocional é algo muito amplo. E esses 3 pilares, né, para a gente entender, até porque às vezes a pessoa acha que a ansiedade dela só vai ser tratada ou curada com ali a especialidade médica da psiquiatria, e nem sempre, né? Às vezes a gente tem outros aspectos que precisam ser observados. O primeiro pilar é falar sobre a parte nutricional. Muitas vezes as nossas ansiedades, as nossas angústias, depressões e insônias acontecem por falta de nutrientes. Que nutrientes são esses? Muitas vezes vitaminas, né? Minerais. Mineral, por exemplo, como o magnésio. Muitas vezes a pessoa está ansiosa ou não está dormindo bem por falta de um mineralzinho que é o magnésio, tão importante aí na saúde neurológica e em outros aspectos da saúde também. As vitaminas do complexo B, que são muitas. As vitaminas do complexo B que nós encontramos, claro, em alimentos genuínos, naturais, né, como as verduras de cor verde escura, a gente encontra muito das vitaminas do complexo B, mas para além disso, muitas vezes o profissional da área de saúde, o nutricionista, o médico, o naturopata, vai ali te suplementar, passar vitaminas específicas e em quantidades adequadas para o seu organismo, para que você supra aquela necessidade e não venha a ter qualquer desconforto emocional. O segundo pilar é de ordem hormonal. A gente já trouxe aqui no programa falando sobre os fito-hormônios, que são plantas que regulam a nossa parte hormonal, e é isso mesmo. O que rege o nosso humor, a nossa alegria, a nossa tristeza, são os nossos hormônios, né? Não são aí os hormônios sexuais, mas são os hormônios, a serotonina, a dopamina, a ocitocina, são hormônios responsáveis pelo nosso bem-estar, pela nossa leveza, alegria e tudo mais. E esses hormônios, muitas vezes, precisam ser modulados. E no caso da naturopatia, nós temos a ferramenta maravilhosa, que são os fito-hormônios. São plantas que estimulam a sua própria produção de hormônios para regular essa parte. E claro, a gente também estende essa parte de modulação hormonal para modulação intestinal, já que, por exemplo, 90% da nossa serotonina, que é o hormônio da alegria, ela é produzida no nosso intestino. Então, se o seu intestino não for saudável, você também não vai ter uma boa produção, por exemplo, de serotonina. E o terceiro e último pilar é falar aí da questão da postura psicológica, né? Hoje, com tanta informação, né, as mídias, as redes sociais, é óbvio que muita informação chega e bombardeia ali o nosso emocional. Muitas vezes notícias ruins, né? Filtrar tudo isso é de extrema importância, mas também a nossa postura psicológica diante das situações, diante dos problemas, né? Tentar sempre olhar numa perspectiva melhor, numa perspectiva de solução e não de ficar ali nutrindo um problema, seja no âmbito profissional, né? No nosso trabalho, nos nossos estudos, né? Nos nossos ambientes mesmo familiares e também de amizades, a gente pode mudar essa postura. Se você refletir um pouco, dá para mudar muita situação. Mas se precisar também, procure um profissional da área de saúde, um naturopata está habilitado para te orientar, mas também tem os psicólogos que vão te dar as devidas orientações. Então se atente à saúde emocional, porque ela é a base de uma saúde fisiológica também e precisamos cuidar dela.
Uma orientação extremamente importante, principalmente para os dias atuais, né? Acho que todo mundo já ouviu que a ansiedade, por exemplo, é a doença do século, né? Então você precisa ficar atento quanto a isso. Eu queria até fazer uma pergunta nesse sentido. Sim. Tem como saber quando a minha saúde emocional está equilibrada, Ramon? Tem alguns caminhos, né? Ou alguns indícios para que as pessoas possam ter essa identificação? Sim, né? Para além da avaliação profissional, que a gente sempre tem ali alguns fatores, eu sempre falo, né? O paciente chega no nosso consultório, a gente já começa a avaliar exatamente a saúde emocional dele, né? O quanto ele consegue ficar atento, né? Uma pessoa, por exemplo, que não consegue dar atenção devida a uma conversa, a um estudo, a uma leitura, já pode estar ali com uma deficiência, né, da atenção, um déficit de atenção, que já pode ser um comprometimento da saúde emocional. Por exemplo, agitações, né? A pessoa às vezes está sentada aguardando alguma coisa, né? E às vezes ela não consegue ficar quieta, fica inquieta, levanta, senta. Isso pode dar o indício também de um desequilíbrio da saúde emocional. Ou então, aquela pessoa assustadiça, né? Ela se assusta com tudo. Ela está num lugar ali tranquilo, de repente acontece uma coisa repentina, ela se assusta. Também é outro indício de uma saúde emocional abalada. Mas não para por aí. O sono, né? A pessoa que está com dificuldade de pegar no primeiro sono, a pessoa que está com dificuldade de sustentar o seu sono durante a noite inteira, ou mesmo aquela que acorda, dormiu a noite toda, mas acorda cansada. São indícios, Flaviano, de uma saúde emocional ali já abalada. Eu sempre gosto de trazer dica de prevenção. Tem dica de prevenção? Algum tipo de rotina ou de hábito, né, saudável que você pode inserir no dia a dia para poder ajudar, né, você manter essa saúde emocional Sem equilibrada? dúvida. É muito importante, né? A prevenção é tudo, né? E você disse uma coisa que é legal da gente levar para as pessoas. Em primeiro lugar, entender que bons hábitos sempre nos traz ali uma saúde emocional mais equilibrada, né? As pausas, os descansos, os lazeres, as férias, tudo isso faz parte de um bom equilíbrio emocional. Mas, para além disso, né, a gente fazer coisas que fujam do nosso cotidiano. Hoje, muitas pessoas perderam o hábito da leitura. A leitura é um hábito maravilhoso que nos faz recuperar aí a saúde emocional. Então, a leitura é interessante, a atividade física, seja ela qual for, né? Ela já propõe ali, às vezes, uma distração, por exemplo, uma caminhada no parque, né, no nosso querido leito aqui do Rio, Itapecerica. Você vai ali, vai ver a natureza ali, tudo isso já mantém ali um bom equilíbrio emocional. Então, bons hábitos como atividade física, uma leitura, lazer, descanso, ver um filme, né, para descontrair, sair da sua rotina cotidiana, já nos faz ali a recuperar o equilíbrio. O contato direto com a natureza, pisar em grama, pisar na terra, tocar a água, tocar as árvores, tudo isso já nos ajuda a ter uma melhor saúde emocional, Flaviano. Aí o Ramon trazendo essas dicas para você. Eu tenho aqui perguntas, como eu disse, tem a Maria Santos, né? Muito obrigado, viu, Maria? Ela está dizendo o seguinte, Ramon, que está com crise de labirintite, né? Ela foi ao médico, né? E ele disse que é estresse. Ela já está tomando medicamento, mas tem algo que ela pode fazer para ajudar, né? A recuperar mais rápido? Com certeza. Maria, um abraço, obrigado pela participação, pela pergunta. Então, como já houve o diagnóstico médico, né, da causa de estresse, e são muitas as pessoas que sofrem, né? Pessoas que às vezes passam por um momento tenso, um susto, uma tensão, uma preocupação excessiva, pode culminar, por exemplo, numa labirintite, né? É claro que existem sintomas que se confundem com a labirintite e nem tudo é labirintite. Mas se tratando de labirintite, é cuidar mesmo também da saúde emocional. Por incrível que pareça, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Então, uma pessoa menos estressada, menos preocupada, também vai ter menos incidência de despertar aí a labirintite. Mas, para além disso, entender que a labirintite é a inflamação do labirinto, que está localizado ali no nosso sistema nervoso, né? E o labirinto é responsável pelo nosso equilíbrio. Então é importante que a gente desinflame o nosso organismo. Então, quando a gente destoxifica o nosso organismo através de atividade física, tomar água de boa qualidade e quantidade necessária, e também alimentos anti-inflamatórios, como os naturais, né, vegetais folhosos, frutas e também legumes, né? Alimento, comida de verdade, também ajuda a gente a desinflamar o nosso corpo. Um organismo inflamado predispõe a outras inflamações, inclusive a própria labirintite. Eu tenho a pergunta também da Áurea Lourdes. Muito obrigado, viu, Áurea? Ela está dizendo que está com o calcanhar e os pés inchados e doloridos já tem muitos dias, né? O que ela pode fazer para melhorar essa situação?
Áurea, um abraço, obrigado pela participação, pela pergunta. Né? Inchaço e dolorimento também significa inflamação. É claro que para os inchaços, né, tentar entender que às vezes a baixa ingestão de água pode favorecer os inchaços. Então, observe aí se você não está tomando quantidade de água indevida. Né? Atividade física também para inchaço dos membros também é outra ferramenta maravilhosa. Fazer uma boa atividade física, pegue orientação com algum profissional para que você possa estar fazendo. E claro, né, se você não tem nenhuma comorbidade, não faz nenhum tratamento muito pesado, né, algumas plantas podem te ajudar muito. Né? Introduzir aí alguns chazinhos 2 ou 3 vezes por semana. Né? Eu vou falar os nomes populares para ficar aí mais fácil, mas o chá de cavalinha, né? O nome científico é Quisetum arvense, tem aí o chá das folhas de manga, o chá das folhas do abacate, né? O chá da raiz da salsinha, ou o chá do salsão. Todos eles são chás diuréticos que, tomados moderadamente 2 a 3 vezes por semana, inchaços assim menos preocupantes, podem se desfazer com facilidade. E para encerrar de forma rápida, vou assistir a Kátia também, que está mandando mensagem para a gente. Obrigado, viu, Kátia? Ela disse que está tomando Glifage e que faz o intestino muitas vezes funciona em exagero, tipo diarreia. Tem vezes que sente até fraqueza nas pernas. Pode ser perda de nutrientes, ou Ramon? Qual a orientação nesse caso? Então, no caso desse medicamento que ela citou, é um dos efeitos colaterais mais comuns de acontecerem, né? De soltar o intestino. Então, uma recomendação, Kátia, né, que aliás eu agradeço a participação, é você procurar o profissional, né, e reavaliar a necessidade real desse medicamento. Nós, da naturopatia, temos ferramentas maravilhosas assim que a gente pode aí migrar, né, sair de um medicamento químico, que às vezes não é tão necessário, e usar um que tenha menos efeitos colaterais ou nem tenham efeitos colaterais. Então, o ideal mesmo é avaliar esse medicamento, ou às vezes não pode sair dele, a troca do medicamento para que você tenha aí uma saúde intestinal melhor, porque como a gente falou no início do programa, saúde intestinal é muito importante. Essa é a participação do Ramon ao vivo aqui no programa, respondendo todos os telespectadores. Muito obrigado, Ramon, obrigado pela também. presença. Até a próxima. Até a próxima, né? E a entrevista fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Bom dia, Divinópolis termina aqui. Vem aí o programa Esporte Total com Kleber Faria. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Tenha uma ótima quinta-feira. A gente se vê. Excelente, cara.